Estamos começando mais um programa da série Alexandre Santos Convida, aqui no canal Arte Agora. E hoje eu vou conversar com o engenheiro Adriano Lucena. Adriano Lucena, ele é presidente do CREA Pernambuco e vem fazendo um trabalho que está chamando a atenção de alguns segmentos. E ele vai falar justamente sobre a questão não só do CREA, mas também da relação estreita que a engenharia tem com o desenvolvimento. Se você quiser saber se um país está crescendo, você tem que ver a situação da engenharia. Se a engenharia estiver prosperando, é porque o país está crescendo. Se a engenharia estiver estagnada, é porque o país está estagnado também. E vai ser sobre isso que nós vamos conversar com a Adriano Lucena, que já vem fazendo um trabalho à frente do CREA já há algum tempo, e está chegando, está na sala digital. Adriano Lucena, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde e boa noite. Boa noite, Alexandre. É um prazer falar contigo aqui, com todos que lhe acompanham aí no canal. Obrigado, Adriano. Então, esse canal, esse programa, ele faz parte de uma parceria do Canal Arte Agora com o Clube de Engenharia, e ele se destina não só às pessoas que são assíduas no canal, mas também aquelas que se preocupam com desenvolvimento. E como nós sabemos, não se faz desenvolvimento e crescimento econômico ao largo da engenharia. E vai ser exatamente sobre esse tema que nós vamos conversar, não só pela sua formação de engenheiro, mas também por ser presídio do CREA de Pernambuco, um dos CREAs mais pujantes do país, num dos estados que também que tem um desenvolvimento industrial significativo. Mas a gente vai começar a conversar com uma pergunta que eu faço a todos os nossos convidados. Essa pergunta ela tem dois objetivos, Adriano. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa específico. Por que Adriano Lucena foi convidado para falar sobre engenharia e desenvolvimento? E o segundo objetivo é fazer o registro histórico da passagem do convidado no canal. Espera que daqui a 100, 200, 300, 400 anos, o mundo já será outro, mas vai aparecer um arqueólogo digital cascaveando lá os arquivos do YouTube e vai encontrar essa nossa conversa. E lá vai ver Alexandre Santos conversando com Adriano Lucena, que vai contar, do ponto de vista dele, como é que a engenharia vem interferindo no crescimento econômico do Estado, da região e do país. E isso a gente vai fazer com uma pergunta simples. Adriano Lucena. Quem é Adriano Lucena? Alexandre, Adriano Lucena é a junção de dois seres humanos extraordinários, José Antônio de Lucena e Maria de Lourdes Ferreira de Lucena. A partir desse encontro, surgiram vários Adrianos. Por quê? Porque Adriano é uma coisa do bem. Por quê? Porque essa junção de José Antônio e Maria de Lourdes formaram uma família, e essa família constituída com princípios éticos e morais, e onde cada um tinha a liberdade de conviver com os pais que ensinavam o que é ser democrático, o que é democracia, o que é viver com o contraditório. Então, foi nesse ambiente que eu fui educado, Alexandre. Então, eu sou fruto desse período aí, vivi os anos 70, a liberdade que os meus pais me davam, que você aí um pouquinho, com alguns anos mais do que eu, já não convivia com essa liberdade do ir e do vir. Então, nós sabíamos das limitações que o país vivia, conseguimos passar por esse período, chegamos ao período da redemocratização, que o Clube de Engenharia teve um papel fundamental. Ainda na semana passada, a gente perdia Carlos Roberto Aguiar de Brito, um grande ser humano, mas, acima de tudo, um cidadão
que lutava por os princípios não só para ele, e liberdade para todos. Então, eu sou essa junção desse encontro de José Antônio e Maria de Lourdes que me trouxeram, tá certo, conhecimentos, valores que eu trago até hoje. Mas, Então, eu Adriano, não sou o presidente do CREA, eu estou na não, mas, presidência do CREA, não, mas mas isso, eu sou Adriano Antônio de Lucena, com todos esses valores e com todas as mas isso riquezas. eu, Adriano, hoje, eu sei como extremamente inteligente, né? Você, os engenheiros, eles têm essa capacidade, né, de queimar etapas, né? São extremamente objetivos. Então, e lá atrás, Adriano, como foi em sua infância? Tu nasceu onde? Você já, quando nasceu, já queria ser engenheiro? Quer dizer, quando foi que você eu quero ser engenheiro? Como foi esse processo assim de formação do homem, que você já falou, né? A formação, você foi curtido, né? Gerado por um casal extremamente preocupado com as coisas, etc. Mas, profissionalmente, o Adriano surgiu como? Como foi? Estudou aonde? Como foi essa coisa assim? O Adriano, garotão, o menino, o que corria atrás de bola, como é que era a história? E essa convivência, nós somos 6 filhos, né? Eu sou o terceiro dessa família de 6 filhos e fui o primeiro aí para a engenharia pela convivência com meu pai na topografia, medindo as propriedades, fazendo levantamento de estrada, de barragem, ainda criança. Então, essa paixão pela engenharia veio exatamente dessa relação com meu pai e também com essa relação na escola, com a facilidade com os números, com a matemática, com a física, com a química. Então, eu fui para esse lado da engenharia e me identifiquei por demais. Do ponto de vista, Alexandre, da convivência de criança, a minha grande paixão foi futebol. Então, eu vivia jogando bola e jogava até bem, viu, Alexandre? Eu era um bom jogador, tá certo? Ainda pensei em ser jogador profissional, tá certo? Foi, Eu era um bom ah, pai, sabia jogador. disso, não. E o meu pai que disse, rapaz, jogador profissional a gente vê poucos tendo sucesso, né? A gente às vezes se espelha muito nos que têm sucesso, mas não é uma carreira fácil. Então, se você quiser ser que seja, mas não deixe os estudos de lado. E eu fui cada vez mais adentrando nos estudos e fui deixando um pouquinho o futebol do ponto de vista profissional, mas jogando algumas peladas. Mas depois eu deixei praticamente 100% de jogar futebol devido às atribuições do dia a dia. Então, minhas brincadeiras enquanto criança, a criança era voltada para o mundo do futebol. Um apaixonado pelo futebol até hoje, tá certo? Não jogo bola mais, mas assisto muito, 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 muito. Futebol, assisto também outros esportes, assisto basquete, curto natação. Tenho uma filha de 9 anos, Camila, que compete, tá certo? Inclusive, essa semana agora eu viajo para Salvador para acompanhar minha filha no torneio de natação. Minha filha de 9 anos. Então, sou um pai que acompanho ali e valorizo a questão dos esportes. Então, essa convivência com o mundo do esporte. Nasci em Recife, né? Nasci em Recife e morei em várias cidades do interior. Morei em Arco Verde, morei em Açu, no Rio Grande do Norte, morei em Parnamirim. Meu pai trabalhou em barragens, trabalhando pelo Denox, na barragem Entre Montes, no município de Parnamirim. Em Arco Verde eu morei por muitos anos. A família da minha mãe é de Arco Verde. A gente tem uma identidade muito muito forte com Arco Verde. Eu vou muito a Arco Verde. Tenho uma relação muito próxima com o interior, com o Nordeste. Eu tive uma infância, uma adolescência de viajar muito, muito pelo Nordeste, com essa relação com meu pai, de trabalhar muito próximo do meu pai. Então, esse é um pouquinho de Adriano aí, de Adriano, né? infância É muita coisa, né? e Ô, Adriano, adolescência.
E aí você entrou para engenharia, tá certo? Bom, e na engenharia, você, além de engenheiro, você também cumpriu e vem cumprindo uma tarefa de líder da engenharia. Você hoje é o presidente do CREA, o CREA Pernambuco, que é um dos principais CREAs do país, né? E o CREA, ele tem um conselho regional de profissionais, um conselho regional de engenharia, agronomia e o pessoal também das geociências. E aí, Adriano, quando você chegou ao CREA, você achou assim que podia fazer mais coisas que vem fazendo? Como é que está sendo o CREA? Eu sei que você já está no último ano do mandato, do primeiro mandato. Como é que essa jornada no CREA. Sei que você também já exerceu a liderança na engenharia, na Mútua, onde fez um trabalho que todo mundo elogia, mas como é que é esse negócio do CREA? Porque o CREA é diferente. O CREA tem gente que reclama, gente que elogia, gente que abre espaço, gente que, rapaz, eu devia fazer mais, tal. Como é que é o CREA? A sensação de ser presidente do CREA. Eu queria que, antes de a gente falar da engenharia, era a sensação de ser presidente do CREA e aquilo que o CREA faz e pode fazer é, pelos profissionais enfim, tá certo? Como é que é esse negócio de ser presidente do CREA? Alexandre, antes de diretamente na pergunta, eu vou falar um pouquinho do ponto de vista do, do que é Adriano hoje, da política, e o que foi Adriano na escola. Eu entrei na Escola Técnica Federal de Pernambuco, né, ETFPE, e fiz movimento estudantil. Eu fiz movimento estudantil na Escola Técnica. E quando a gente vai fazendo movimento estudantil, você vai criando esses laços, identificando a questão do mundo, da exploração, dos espaços, das conquistas. Não existe conquista se não tiver as suas lutas, tá certo? E a gente participou do Grêmio Estudantil na Escola Técnica. Depois eu entrei na Universidade Federal de Pernambuco. E na Universidade Federal de Pernambuco eu disse, olha, eu vou me concentrar mais aqui nos estudos e vou evitar fazer política estudantil. Mas não teve jeito. Eu fui presidente do diretório acadêmico, do diretório acadêmico no básico, da área 2, e depois, quando eu cheguei no profissional, a gente estava com o centro acadêmico paralisado, a gente retomou o centro acadêmico, deixou ele funcionando, eu fui presidente do centro acadêmico, e quando a gente saiu, ele estava em pleno funcionamento. Então, a política, nós, enquanto cidadãos, a gente precisa fazer política, e a gente faz política diariamente. Então, chegar ao CREA foi uma luta, não foi fácil, tá certo? Não foi fácil, mas é muito gratificante você ser reconhecido. E a gente conseguiu ganhar o CREA numa disputa muito acirrada, tá certo? Em plena pandemia, numa eleição onde a gente entendia que naquele momento ali a eleição já poderia ser, como será esse ano, de uma forma eletrônica, Alexandre. Você vai votar esse ano no celular, pelo seu computador, da sua casa, do seu local de trabalho. E na eleição passada, foi eleição em plena pandemia, né? Estava vivendo um período da Covid, onde você teria que se deslocar para um único local, que era na região metropolitana, no Recife, você teria que ir à sede do CREA. Então, isso dificultou demais a eleição. E como é chegar na gestão? A gente chegou na gestão porque as pessoas participaram. A gente fez uma grande coalizão de forças e a gente chegou na gestão com todo mundo. A gente não chegou Adriano, chegamos todos. E a gente procura fazer uma gestão com a participação de todos. Todos, Alexandre, foram convidados a nos ajudar na gestão. Alguns com cargos remunerados, outros com cargos não remunerados. Até porque a maioria dos profissionais que estão no CREA, no núcleo do CREA, são cargos não remunerados. É o presidente, são os conselheiros, são os inspetores. Então, a gente criou o TESLA, que é time de estudo de soluções locais avançados, por temas, para que a gente pudesse ter várias e várias pessoas. Marco Maciel, por exemplo, está coordenando o TESLA,
Então, a gente tem Tesla da parte educacional, a gente tem Tesla da parte de obras paralisadas. Então, a gente criou para que tivesse mais e mais opções, até porque o número de conselheiros não é o número que você deseja. Existem regras. Em Pernambuco, são 51 conselheiros que são oriundos das instituições de ensino e das entidades. Então, essas instituições, as entidades, realizam suas eleições e trazem esses profissionais para nos ajudar na gestão. É como se fosse o poder legislativo do CREA. Então, a gente está fazendo o que é possível fazer, Alexandre. Por exemplo, a gente criou um projeto chamado CREA na Comunidade, que é a aplicação da Lei 11.888. É a lei da engenharia pública. A lei não pode ser aplicada, a lei a gente não consegue ser aplicada. A gente criou um projeto chamado CREA na Comunidade. A gente está em 5 comunidades no Recife. A gente está em Campina do Barreto, a gente está em Santo Amaro, está Mangueira da Torre, está em Coqueiral e está em Vila Independência, que fica na Estrada do Brejo. Então, a gente trouxe a Universidade de Pernambuco, a UPE, os alunos e as entidades, através dos conselheiros, e a gente está trabalhando nessas comunidades e colocando a engenharia para melhorar a vida das pessoas. Trouxemos a BCP, a BCP está nos fornecendo 4 casas para que a gente possa construir essas casas modulares lá em Coqueiral. Então, isso é um projeto que deve ficar no CREA como instituição, porque o conselho ele não pode, não deve ter um papel exclusivamente cartorial. Ele tem que ter um papel político, ele tem que ter um papel social, ele tem que ter um papel econômico, para que a gente possa mostrar à sociedade a importância não do conselho em si, mas de todos nós profissionais. E a partir dessa visão da sociedade para conosco, profissionais de engenharia, de agronomia, da geociência, valoriza toda a instituição. É a instituição que vai fazer 89 anos. Então, são poucas instituições que chegam nessa idade com o vigor, a força de um conselho que tem aproximadamente 12 mil empresas e 40 mil profissionais. Então, é possível, Alexandre, que um momento ou outro eu posso dizer, poxa, poderia ter feito diferente, mas tenho certeza que em todos os momentos a gente conversa muito para tomar decisões. São as melhores decisões que a gente está tomando de forma colegiada. Errar faz parte do processo. A gente, em nenhum momento, a gente identifica o erro e continua nesse erro. A gente modifica, porque o que o profissional da sociedade espera de nós é a perfeição naquilo que a gente se programou enquanto candidato. Porque o que a gente está fazendo na gestão é aquele compromisso que a gente assumiu enquanto candidato. E não só Adriano, mas todas as forças, todos aqueles que estavam conosco nessa caminhada. E aí a gente tem muitos outros projetos, Alexandre, como o CREA Desenvolve, onde a gente teve no interior, em 5 cidades, juntando o poder público, as universidades, os profissionais, as empresas, os estudantes, os professores, e trazendo as temáticas daquela cidade, os seus problemas e as soluções. Em 5 municípios, Santa Cruz do Capibaribe, Serra Talhada, Araripina, Petrolina e Carpina. E nesses 5 municípios, a gente tirou uma carta compromisso e está atuando em cima dessas 5 cartas. E os problemas que estão em Carpinas, eles são diferentes dos problemas de Petrolina. E chamamos as entidades para que elas pudessem participar, desde a construção do projeto até o instante das implantações e as soluções ao longo do tempo. Estamos mudando a sede, Alexandre. Nós mudamos algumas inspetorias para que torne os espaços acessíveis, para que possa tornar os espaços mais confortáveis e uma prestação de serviço melhor. A sede nossa, que foi construída em 1982, ela precisa de uma reforma gigantesca para torná-la, tá certo, tão atual quanto ela foi em 1982. Então, você passa hoje pela sede do CREA e identifica que é um prédio
perfeito, é um prédio importante para uma das principais avenidas da cidade do Recife, e agora a gente quer remodelar esse prédio com acessibilidade, com energia limpa, com reuso de água, com novos conceitos do ponto de vista de toda a engenharia, mas também da acomodação de quem trabalha naquela instituição. Com ergonometria, com conforto. Adriano, uma coisa que a gente sabe, nós sabemos, é que a engenharia ela está presente em todos os ambientes, né? Eu costumo dizer que se a gente tira, existe um mundo natural que foi feito por Deus, existe um mundo artificial que foi feito pela engenharia, né? E, naturalmente a engenharia é conduzida pelos engenheiros, né? Com o concurso de outros profissionais, de outros colegas. É, e a gente nota, primeiro que a engenharia, ela, eventualmente, ela permaneceu ausente de algumas áreas, mas por culpa nossa, né? E eu noto que agora a gente está dando uma demonstração de que nós podemos contribuir, inclusive, para o aperfeiçoamento das relações sociais. Eu lembro, por exemplo, que durante a pandemia, graças à engenharia, o nosso poder legislativo continua a funcionar. O Congresso Nacional lá em Brasília e os parlamentares, cada qual no seu lugar, podiam votar, podiam participar de debates e tal. E agora, você nos anuncia que anuncia à população como um todo, que a eleição no sistema CREA-CONFEA vai ser feita via remota. Ou seja, a pessoa em casa, o profissional em casa, com o seu celular, mediante uma senha, mediante um mecanismo de segurança, ele vai poder votar e interferir e definir os seus destinos, o destino dos conselhos. E aí vai uma pergunta. é, Diante disso, você e aí eu pergunto ao Adriano, e não ao presidente do CREA, você acha que nós, engenheiros, poderíamos, a partir desse tipo de demonstração pública, poderíamos dar uma contribuição ao aperfeiçoamento da democracia no país? E aí eu vou talvez contextualizar melhor. Hoje nós vivemos num país, né, de democracia representativa, ou seja, nós elegemos deputados e senadores que nos representam, né? Até porque a realização dos plebiscitos e dos referendos para temas polêmicos, para temas mais sociais, são caros e a gente não faz. Mas será que com essa demonstração de que as pessoas podem votar a partir de suas casas, que as pessoas podem. Será que a gente não poderia, num futuro próximo, a engenharia brasileira dar uma evolução, uma contribuição maior para a evolução da política no Brasil? Já fizemos muito com as urnas eletrônicas, né? Será que a gente não pode avançar um pouquinho mais com esse bom exemplo que vem sendo dado pelo sistema CREA-CONFEA? Alexandre, você traz para o debate uma perspectiva, tá certo? Extremamente interessante, que é a facilidade do voto e a participação de forma mais democrática possível. Então, o voto não pode ser um instrumento que você tenha qualquer dificuldade em expressar o seu desejo do que você quer para a instituição, para o sistema partidário. E de que forma a gente pode fazer isso? Com a participação da população. Dentro do sistema, com a participação dos profissionais. Então, nós temos eleições, ou tínhamos eleições, com um percentual de voto ridículo, Alexandre. Nós tínhamos eleições com 7%, com 10%. Então, nós tínhamos 90% que não participavam, 93% que não participavam. A gente tem que criar alternativa para que presidentes de instituições, não só do CREA, mas de outros conselhos também, eles possam chegar na presidência com a participação dos profissionais, legitimando do ponto de vista não só do ponto de vista das resoluções, foi eleito o profissional, não quis votar. Não, foi criado dentro do próprio sistema dificuldades para que esse voto do profissional não chegasse à urna. E agora a gente precisa criar alternativa e trazer esses modelos para que a gente possa, enquanto sociedade, enquanto cidadão, criar esse debate. Olha, se nós podemos nos conselhos, por que é que a gente não pode também criar alternativa e estar votando no computador e não ir para a escola X, não ir para o clube Y, tá certo?
e votar de casa. Então, muita gente não pode ainda votar, não, porque eu estou em trânsito, porque não, naquele dia não estarei naquela cidade, e no seu celular você vai votar de qualquer lugar. Então, nós precisamos. Agora, também, enquanto sociedade, a gente precisa evoluir também, porque a Terra é plana, independente de qualquer governo, né? Então, é plana, não é plana, gente. Então, a gente pode acreditar nessa situação, nesse conceito, que um governo chega e diz, ó, a Terra é plana, e a gente absorver esse conceito, e a gente, do ponto de vista político, criar essas situações e esses conceitos que estão ligados não com a ciência, mas com um determinado governo, a gente dizer, ó, tem a vacina que vai combater a Covid, ó, vacina vai matar, a gente vai virar um jacaré. Então, tem esse debate enquanto sociedade que a gente não pode mais aceitar, a gente pode até pensar diferente. E é importante que a gente pense diferente, mas tem certos conceitos que a gente não pode permitir enquanto sociedade, porque a gente fica menor, Alexandre, nesse debate. Enquanto sociedade, enquanto ser humano, quando a gente tem um debate franco, honesto, de campos políticos diferentes, a gente se respeita, a gente aprende um com o outro e ganha todo mundo. Então, esse voto, através do celular, é um voto que vai evoluir e a gente vai trazer para o debate enquanto sociedade. E há muito tempo a gente já discutia isso. Nós somos, no sistema, aproximadamente, só em Pernambuco, Alexandre, nós somos aproximadamente 42 mil profissionais, só em Pernambuco. Então, veja a importância que a gente vai ter. No voto presencial, a gente tem a participação de 2 mil eleitores. Tá, a gente não vai chegar na primeira eleição nos 42 mil profissionais. É verdade, não vamos chegar. Mas vamos sair de 2 mil para 4 mil, para 6 mil, para 10 mil. É um avanço enquanto sociedade. Mas uma coisa é certa. Ficou claro para todo mundo que, do mesmo jeito que a engenharia conseguiu fazer com que o Brasil fosse talvez o campeão em rapidez do anúncio de resultado da eleição, através das urnas eletrônicas, que são um artefato construído pela engenharia, engenharia brasileira, nós também estamos dando ao mundo um exemplo de que, através da votação remota, com os mecanismos todos de segurança, nós podemos, os engenheiros e a engenharia, pode dar um grande impulso no aperfeiçoamento da democracia, de modo que ela, mesmo tendo características de representatividade, ela possa ser também participativa. Quer dizer, os engenheiros não vão, claro, propor extinção dos deputados e senadores. E é isso que ninguém está propondo, não. Pelo amor de Deus. O que nós estamos dizendo é que a engenharia vai dar um exemplo agora, nessa próxima eleição de CREA com FEA, de que, através da votação à distância, nós podemos estreitar a relação do público votante, seja ele engenheiro, seja a população civil, seja qualquer um, das decisões, e isso é muito bom. Espero que os colegas que falaram mal das urnas eletrônicas, dando um tiro no pé, não se manifestem agora para também falar mal desse grande impulso que a engenharia pode dar ao aperfeiçoamento das relações sociais. Mas, Adriano, a gente não está habituado a conversar as pessoas não estão habituadas a tratar de engenharia nesse nível de abstração, ou seja, a engenharia contribuir para relações sociais nas eleições, na política. Veja que coisa magnífica. As pessoas estão mais habituadas a conversar de engenharia no dia a dia, na pavimentação, na construção de casa, na construção de... Nesse ponto de vista, Diana, qual é a tua expectativa? E eu vou... Deixa eu contextualizar melhor essa minha preocupação. Nós, engenheiros, nós percebemos que nos últimos 6 anos, um pouquinho mais longe, nos últimos 8 anos, a engenharia brasileira sofreu um grande baque. Sofreu um grande baque. Está mais do que claro que a Operação Lava Jato, a despeito de ter combatido a corrupção, mas ela deu uma grande contribuição, um grande impulso para que empresas sérias fossem levadas à bancarrota, que algumas empresas deixassem o solo brasileiro, algumas deixassem de existir no Brasil, estão agindo no exterior. É, mas me parece que agora
esse novo governo, ao que tudo indica, ele está voltando com os investimentos públicos nas áreas de infraestrutura, da redução do déficit habitacional, enfim. Qual é a expectativa que o presidente do CREA de Pernambuco tem em relação a esse impulso que a engenharia deve ter nesses próximos meses? Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua expectativa em relação à retomada do crescimento econômico e esse impulso que, naturalmente, isso vai proporcionar na engenharia. Tá, Alexandre, eu vou dar um corte no período da Lava Jato para a gente falar um pouquinho da operação, do que a gente, enquanto cidadão, defende. O combate à corrupção, defendemos. A forma como foi feita a Lava Jato não foi combate à corrupção, foi uma operação do Estado, agentes do Estado, fazendo um trabalho direto com interesses políticos. Está aí, para quem quiser ver. Então, a Lava Jato, ela estraçalhou, tá certo, a engenharia. E aí, quem faz, ou quem estava à frente dos CREAs, no Confea, tem que fazer, tá certo, um meia-culpa por não se posicionar em defesa da classe trabalhadora, que somos todos nós engenheiros. Então, o que aconteceu não poderia ter o silêncio dos CREAs, não poderia ter o silêncio do CONFER, nem das entidades. Então, vamos combater a corrupção, vamos combater a corrupção. Como naquele período, hoje e amanhã. Esse tem que ser o caminho e posição do Estado, mas não daquela forma. E essa discussão, ela é permanente, até porque é histórica agora. A gente precisa estar com esse debate ainda sobre a Lava Jato, tá certo? Em muitos e muitos momentos, para que a gente possa enriquecer enquanto sociedade e a gente não vivenciar esse período que a gente vivenciou recentemente. Então, os alunos de segundo grau, os alunos que serão futuros engenheiros, agrônomos, geocientistas, precisam tomar conhecimento do que foi a operação e quais foram os seus interesses. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, o que é que a gente enxerga no futuro? Infraestrutura. Na crise que a gente teve em 2008, no mercado americano, mundo imobiliário, o Estado fez intervenção. O Estado americano fez intervenção. Então, nós precisamos ter um Estado que invista na infraestrutura, que invista no desenvolvimento. E atrás desse desenvolvimento dos investimentos do Estado vem a iniciativa privada. Então, nós precisamos, para que haja crescimento, nós precisamos da refinaria, nós precisamos investimentos em infraestrutura como na Transnordestina. Então, esses recursos têm que vir do Estado. Nós precisamos de duplicações, falando de Pernambuco diretamente, então, como a 232, Alexandre, nós estamos com a 232 parada desde 2003, 2004. Nós não fizemos mais 1 metro de duplicação na 232. O crescimento, o desenvolvimento tem que ir para o interior. Nós estamos com a BR-423 de São Caetano a Garanhuns, com expectativa de ser duplicada há mais de 10 anos, e não fizemos um único metro de duplicação da BR. Então, qual é o planejamento que a gente tem para os próximos anos? Isso vai gerar emprego, renda, desenvolvimento, crescimento das cidades, do turismo. Então, não é só diretamente os profissionais da engenharia, mas é uma cadeia que todo mundo aí vai ganhar, um efeito dominó que todo mundo vai ganhar. Então, e Pernambuco precisa fazer esses investimentos. O investimento passa pelas rodovias, o investimento passa pela Transnordestina, o investimento passa pelo Porto de Suape, pelo Arco Metropolitano, pela Escola de Sargento. Então, veja quantas coisas a gente tem para vivenciar a retomada da refinaria, os investimentos em Suape. Então, nós temos todas as condições. A gente tem o Hemobras, o que é que a gente está fazendo com o Hemobras?
nós temos a, a Fiat, né, a Jeep no litoral norte, não temos o arco metropolitano. Essa é uma discussão que passa pela engenharia. O CREA vem discutindo esse debate. A gente tem um marco do saneamento, a gente tem que debater o saneamento. As pessoas precisam de água, as pessoas precisam de saneamento, precisam de moradias dignas. A gente tem o sucateamento do metrô ao longo de muitos anos. Então, onde é que o metrô funciona e como é que ele funciona? Quais são os exemplos? Privatizou em Londres. E depois, era o quê? Botou para o Estado. Então, por que é que a gente quer fazer aqui? Qual é a política que a gente quer implementar? A gente criou no CREA, junto com o Sindicato dos Metroviários, um fórum de debate permanente do metrô. O metrô a gente tem que discutir, Alexandre, a expansão dele para a Zona Norte, a expansão dele para São Lourenço, dar oportunidade para que as pessoas possam andar de metrô, maior segurança, conforto, pontualidade, redução de acidentes no trânsito. Veja o quanto a gente pode ganhar com o metrô. Esse debate o CREA está fazendo. Ô, Adriano, a gente nota que todas essas coisas que a engenharia fala, e você é porta-voz com muita proficiência, com grande desenvoltura, passam pelo desenvolvimento. E nós temos, aparentemente, dois grandes grupos, né? Um grupo que defende o desenvolvimento, através de medidas de estímulo à economia, os investimentos públicos, a recuperação dos salários, enfim, as coisas que possam dinamizar o comércio e, por extensão, dinamizar a indústria e aí gerar um ciclo virtuoso. Existe na contramão disso, ou em contraponto a isso, uma visão conservadora que defende as técnicas monetaristas, ou seja, manter o Estado, manter o mercado enxuto, sem dinheiro, e com isso o mercado funciona mal, o comércio funciona mal, as pessoas ficam sem dinheiro, ficam sem salário, o desemprego aumenta, e eu não entendo exatamente como é que colegas engenheiros possam defender isso, né? Mas existe. E eu não vou brigar com eles, né? Eu tenho amigos que são engenheiros que defendem essa técnica, essa postura conservadora, reacionária e monetarista, que defende, chega a defender, inclusive, os juros altos. Aí eu queria perguntar a tu sobre esse negócio. Nessa grande confusão que está havendo a nível nacional com relação à taxa de juros, né? Quer dizer, o presidente Lula, ele vem dizendo alto e bom som que a taxa de juros deve baixar, porque se a taxa de juros baixa, os empréstimos ficam mais baratos, os empresários podem tomar um empréstimo, enfim, podem dinamizar a economia, né? E a partir disso, partir para coisas que vão gerar benefício para a nação. E se gera benefício para a nação, a engenharia vai junto, né? Aí eu queria saber, nessa grande briga, então, briga entre aspas, né? De achar que o juro tem que estar alto ou estar baixo. Você acha que esse juro está alto ou que pode baixar esse juro, como o presidente Lula defende? Na verdade, eu acho que não só o presidente Lula defende, mas boa parte, tá certo, do setor econômico, do setor produtivo, consegue identificar que a taxa de juros que a gente está aplicando no país, ela não é coerente, tá certo? Então, a gente não tem a menor condições de ter crescimento, de gerar emprego e renda com taxa estratosférica que a gente está vivendo. Então, o presidente talvez nem precisasse, tá certo, se posicionar nesse debate da forma que ele se posicionou. É uma questão de lógica agora e de bom senso para que a gente possa criar todas as condições de crescimento. O país precisa crescer, gerar emprego e renda, abrir situações diretas para o crédito. O crédito precisa tornar-se mais fácil, tá certo, para as pessoas. E eu só posso pagar se eu tiver emprego. E o banco só vai me dar recurso, o sistema financeiro só vai passar recurso para mim se eu tiver a garantia do pagamento. E a garantia do pagamento é meu contra-cheque, a garantia do pagamento é o meu trabalho. Se eu não tenho trabalho, não tenho contra-cheque, como é que a gente vai criar esse ciclo virtuoso?
Então, nós precisamos reduzir de forma programada e de forma urgente, tá certo? A taxa de juros para que a gente possa gerar emprego e renda rapidamente. E um dos primeiros setores, ou o primeiro setor que vai surtir esse impacto, sem sombra de dúvida, é a construção civil. Tá certo? A construção civil vai surtir. A gente tem um programa agora, Minha Casa Minha Vida, sendo retomado. Tá certo? Tem 2 bilhões do investimento, do crédito, além de crédito agora, o município da cidade do Recife está recebendo esses recursos, tomara que chegue o quanto antes, o mais rápido possível, para que a gente possa tornar o Recife um grande canteiro de obra, né? O prefeito esteve conosco no segundo encontro do Colégio de Presidentes e fez essa afirmação que vai investir em habitações, e quando você investe em habitações, moradias, essa cadeia de econômica girando aí chega em toda a população. E é isso que a gente precisa. Bom, e agora uma coisa que é interessante que as pessoas compreendam é que os engenheiros, eles não são egoístas. Os engenheiros querem colocar o seu conhecimento a serviço da sociedade. Quando nós falamos que um programa de combate ao déficit operacional vai gerar empregos para a engenharia e rendimentos para as empresas de engenharia e prosperidade para a engenharia, nós não queremos dizer com isso que nós não estamos preocupados com o objetivo maior do combate ao déficit operacional, que é gerar habitação para as pessoas que estão desabrigadas hoje. Então, é nessa perspectiva que a sociedade como um todo tem que apoiar a engenharia. Essa engenharia que o presidente Adriano Lucena comanda. Porque se nós tivermos a chance de trabalhar, nós estamos resolvendo problemas da sociedade. E aí vai uma pergunta ao presidente Adriano. Ô, Adriano, quando nós falamos, os engenheiros falam entre si, eles sempre têm ideia com relação ao que deve ser feito, né? Mas existe um outro grupo de engenheiros que prefere não falar nada e esperar que o governo tome as decisões. E, eventualmente, um governo que não é conduzido por engenheiros, até porque não precisa ser, mas é ele que define se vai construir uma ponte aqui ou se vai pavimentar uma estrada ali. Do ponto de vista do protagonismo das engenharias, qual é a posição que o presidente Adriano tem em relação a propor coisas ao governo? Não esperar a decisão do governo, mas se antecipar e apresentar sugestões, porque o governo precisa de sugestões. Eventualmente, o governo não faz as coisas porque não sabe. E os engenheiros sabem exatamente onde deve construir, qual é a área que melhor se ajusta com a expansão imobiliária, uma área que melhor se ajusta, que necessita um trabalho de drenagem, que necessita um trabalho na área de fluidez de trânsito. Como é que é essa questão do protagonismo da engenharia? O que é que tu imagina que a gente possa fazer para ampliar o protagonismo da engenharia, não apenas em Pernambuco, mas em todo o país? Alexandre, veja, o protagonismo ele passa, inclusive, a você ver coisas do passado que foram implantadas e você trazer para o presente com as modificações necessárias. Por exemplo, o governo Jarbas Vasconcelos, através da secretaria, onde o secretário era o senador, hoje Fernando Dueiro, criou o PROPERC, Programa Pernambucano de Qualidade. Aquele programa ele impulsionou as empresas pernambucanas a investir em qualidade, a ter responsabilidade com o meio ambiente, e ao longo do tempo esse programa ele não deu continuidade. Nós estamos retomando esse programa. Agora, ele não pode ser olhado, Alexandre, como reserva de mercado. Ele tem que ser olhado para que as empresas possam identificar e melhorar os seus processos. Porque quanto melhor você entregar esse produto, preço justo você está entregando ao cliente. Então, isso é um olhar do protagonismo daquilo que você está entregando. E para isso, dentro da gestão, a gente está alinhando um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Produção,
para que a gente possa implantar no CREA o que já foi feito. Então, lá atrás, a gente teve processo, certificação. Então, a gente está implantando isso no CREA, está trabalhando para implantar todo o processo de certificação e respeito com o meio ambiente, respeito com o colaborador, que é o trabalhador. Então, a gente ter toda essa visão. E o protagonismo é a gente participar de todas as discussões, por exemplo, os conselhos, CDU, a gente tem assento. Onde tem os assentos, a gente quer participar. Mas a gente quer participar também para mostrar a importância do cidadão, antes de ser engenheiro, agrônomo, geocientista, ele ser cidadão de olhar, a engenharia tem a contribuição a dar na política. Nós tivemos Pelota das Silveiras como prefeito da cidade do Recife, engenheiro, e estamos tendo João Campos. Veja o hiato. Você levanta os 25 deputados federais. Quantos engenheiros nós temos? Você levanta os vereadores da cidade do Recife, os deputados estaduais. Então, não é nenhum pecado e até louvável que os engenheiros comecem a andar, trilhar outros caminhos. A gente tem a bancada da educação, a gente tem a bancada da saúde, a bancada da Bíblia, a bancada da bala, da bola, mas não tem a bancada da engenharia. O salário mínimo profissional, agora o piso salarial dos profissionais da saúde, os enfermeiros fazendo uma grande mobilização, os deputados defendendo o piso. Olha, nós temos uma lei de 1966, lei 4950A, e a gente ainda tem discussões, contrata o engenheiro como analista. A gente realiza, os órgãos públicos realizam as licitações, Alexandre, e colocando 0,2 do engenheiro por mês. E o 0,8 vai para onde? Qual é a parte do engenheiro que vai para realizar aquele projeto, aquela obra, aquela supervisão? Então, nós não podemos mais permitir. E a gente precisa estar nesses fóruns para discutir e apresentar as alternativas. E quando a gente ocupa, por exemplo, os cargos, seja ele na esfera municipal, na esfera estadual, a gente tem que discutir com o poder público, mas olha, esses cargos ele é de um profissional que tem a sua habilitação na nossa formação. Então, é obrigado, por exemplo, na CBTU, nós precisamos ter profissionais que tenham conhecimento da engenharia, seja na engenharia eletrônica, na engenharia mecânica, na mecatrônica, assim, mas é uma empresa de engenharia, de transporte, no Grande Recife. A gente vê na Procuradoria-Geral do Estado um engenheiro civil, a gente não vê. É um cargo político, mas também tem um cargo técnico, um conhecimento mínimo, e a gente não ocupa esse espaço desse debate. Então, valoriza muito, tá certo? Todas as nossas profissões e o diálogo enquanto sociedade. Às vezes a gente vê médico, eu quero ir para a Secretaria de Transporte, por quê? Não, porque lá vai ter muita obra, vai ter entregas, e a gente, quanto instituição, não pode ficar omisso. A nossa omissão tem um preço muito alto enquanto sociedade. Nós precisamos nos manifestar, nos posicionar. Isso não quer dizer, Alexandre, que no embate a gente não aprenda com o outro, não. A gente aprende com o outro. Então, ao longo da gestão, a gente tem buscado, Alexandre, ocupar todos esses cargos. E aí você me fazia uma colocação, Adriano, e lá, se você pudesse fazer diferente, o que é que você enxerga, qual é a coisa que não foi feito, que pode ser feito, por exemplo, um cargo dentro do CREA que tem uma relação com o poder político. Esse profissional que se relacione com o poder executivo, com o poder legislativo. Talvez na nossa estrutura a gente não tenha, tá certo? Que é um assessor parlamentar, tá certo? Que seja muito importante, mas tem tempo ainda para acrescentar e melhorar esse caminho, essa interface com o poder político. Adriano, nós temos uma
sempre se acusa os engenheiros de serem pouco sensíveis às questões sociais. O engenheiro é muito técnico, muito objetivo, mas ele é pouco sensível. Isso é uma acusação antiga. Eu lembro que há pouco tempo atrás, nesses últimos anos, nós tivemos à frente das principais universidades do Estado alguns reitores que eram engenheiros. Dois deles, grandes amigos, colegas de turma, o Amaro Henrique Pessoa Lins e o Anísio Brasileiro, eram engenheiros, grandes humanistas, mas que não tiveram força para alterar os currículos acadêmicos, né? Eu cito também na UPE o Carlos Calado, outro grande engenheiro, também um grande humanista, e que também não teve tempo de de introduzir nas grades curriculares disciplinas que pudessem desenvolver mais a sensibilidade social dos engenheiros, de modo que ele pudesse perceber como a aplicação da engenharia pode resolver problemas da sociedade. Você também sente esse tipo de dificuldade, Adriano? Os conselheiros que representam as universidades, você nota que eles têm essa preocupação ou também estão na mesma vibe que nós temos, de sermos muito objetivos, de sermos muito, não digo nós, está certo, não estou dizendo que nós dois somos não, mas a engenharia de modo geral. O que é que você acha assim que a gente poderia melhorar um pouco essa, vamos dizer assim, essa frieza do engenheiro diante das coisas? Ou seja, a gente teria como dar um pouco mais de suavidade a forma como a gente olha para o mundo. Eu acho que a gente está melhorando muito. Veja o seu caso. Escritor, poesia, um Ah, outro mas, lado do cérebro, não, vai o vendo. nosso caso, né, você também é um extremamente, você tem uma sensibilidade social grande, né? Mas eu acho que nós dois talvez não sejamos assim, a gente A talvez não referência. represente, né, a maioria dos nossos colegas, né? Eu devo dizer claramente que o presidente Adriano é uma pessoa extremamente sensível, né? Já deu provas disso, né? Quando começou aqui essa nossa conversa, ele contou um pouco do passado dele, como ele começou a disputar as eleições. Quer dizer, e isso é de alguém que está muito preocupado com a sociedade. Então, quando a gente fala assim, quer dizer, eu e a Diana Lucena talvez não sejamos grandes representantes dessa grande maioria dos nossos colegas. Mas eu tenho percebido, Alexandre, que tem melhorado muito no aspecto até do transporte mesmo, da preocupação de entender a mobilidade do. As pessoas estão sentindo uma necessidade de ter uma cidade mais inclusiva. Poxa, Adriano, eu queria muito ir na padaria, no supermercado, a pé. Eu disse, não vai por quê? Porque a calçada não é adequada, não vai por quê? Porque não tem segurança, não vai por quê? Porque a iluminação. Então, veja, não tem arborização, a cidade é quente. Começa a ter um pensamento, olha, o que está faltando é a boa engenharia para propiciar a você esses deslocamentos. Isso não é como técnico, porque tudo técnico a gente sabe fazer, isso é enquanto cidadão, porque são políticas públicas. E aí a gente precisa se envolver mais nessas políticas públicas. E aí você coloca também a formação do profissional. A gente tem um comitê tecnológico permanente, onde Carlos Calado faz parte, Alexandre Guzmão faz parte, que é o diretor. Outro grande engenheiro humanista. O Alexandre Hoje, Guzmão, ele me parece que é um legítimo herdeiro de Jaime Guzmão, foi o pai dele, outro engenheiro de uma formação humanista impecável. Então, eu, quando citei o Carlos Calado, deveria também ter citado o Alexandre Guzmão, que é uma das pessoas mais sensíveis que eu conheço. e aí Alexandre trouxe um texto para que a gente pudesse fazer uma reflexão lá dentro no Comitê Tecnológico Permanente, que disse, olha, o meu avô, pai de Jaime Guzmão, era engenheiro, foi formado no início aí do século passado. Depois o pai dele, né, Jaime Guzmão, que era lá de Caruaru, também no interior. Depois, Alexandre disse, olha, nossa formação ela é muito parecida. Então, passa-se séculos e séculos e a gente não tem essa modificação. Aí Roberto Muniz, que também é lá do CTP, que também foi presidente do CREA, Roberto foi e trouxe, olha, quando a gente olha lá para
o Centro de Tecnologia e Informática, o SIM, né, Centro de Informação, alguma coisa do tipo, não sei exatamente a nomenclatura lá do Departamento de Informática, é um centro, acho que é um centro, hoje na minha época era um departamento, hoje é um centro, acho que é o SIM. Lá tem inglês, lá tem uma preocupação de modificar as disciplinas para voltar para o futuro, e a gente está muito congelado. A gente estuda estabilidade, não é mais o conceito, não é mais fazer aqueles cálculos na mão, mas é no programa, é quase a mesma coisa, é do mesmo modo. Então, é isso mesmo que a sociedade quer a gente. O que é que a gente tem de sociologia, o que é que a gente tem de psicologia, o que é que a gente tem na questão ambiental, qual o debate que a gente faz na universidade para preservar os nossos rios. O Rio Beberibe é um patrimônio, o Rio Caparibe é um patrimônio do nosso povo, da gente, nosso. A gente tem que estar lá na universidade para restaurar enquanto, recuperar enquanto cidadão que vive nesse ambiente. Então, isso ainda falta. Então, os professores têm esse papel. Eu lembro de Ricardo Braga, que foi meu professor de ecologia, certo? E Ricardo trazia esse debate, mas não era toda a aula que a gente tinha esse debate de cidadania. Eu tinha um debate de cidadania com o professor Joaquim Corrêa, que eu achava extraordinário pela vivência dele, falava de concreto, mas também falava de cidadania, de espaço, da boa engenharia, das boas práticas. Eu tinha aula de cidadania com Ézio Rocha, que era uma aula fantástica. Não era só estabilidade que ele ensinava muito mais do que isso. Então, isso a gente precisa ter na universidade. Mas também tem um debate que quem não ensina, quem não se preocupa exclusivamente em ensinar o que está na ementa, tal, está formando o indivíduo para questões políticas, e nós somos um ser político, a gente precisa formar para a política mesmo. Esse debate ele tem que ser um debate político, tá certo? Que cidade nós queremos, com acessibilidade, com arborização, com moradia digna. Por que as pessoas não podem morar no morro, Alexandre? Eu me questiono. Por que as pessoas não podem morar no morro de forma digna? Podem sim, e ir com segurança, porque, veja, o que falta no morro é a prática da boa engenharia, porque a engenharia que é aplicada aqui no Parnamirim, que é aplicada em Boa Viagem, ela pode ser aplicada lá no Córrego do Genipapo e as pessoas morarem com segurança. E não é isso que a gente percebe no dia a dia. Então, quando chove, onde é que as pessoas morrem? Onde é que as pessoas ficam ilhadas? Às vezes fica a cidade toda, ok, fica a cidade toda, mas na maioria das vezes são ilhas que a gente já conhece onde estão esses problemas. Então precisa ter investimento, precisa ter geração de emprego, as pessoas precisam morar de forma digna e isso torna uma cidade inclusiva. Então eu percebo que hoje a gente já tem mais alguns engenheiros aí se preocupando com esse papel social, tá certo? E uma cidade cada vez mais inclusiva, que é isso que a gente precisa. Perfeito. Nós estamos na reta final do final do programa, mas a gente não vai deixar de tocar em alguns assuntos importantes. Ainda agora, o Adriano, ele comentou, ele tocou um assunto importantíssimo com relação à política econômica do governo, com relação às privatizações. No governo que findou no dia 1º de janeiro de 2023, houve e que começou no dia 31 de agosto de 2016, começou uma fase que terminou, me parece, no dia 1º de janeiro de 2023. Essa fase, inicialmente, ela foi muito preocupada em reduzir o tamanho do Estado, né? E se promoveu um programa de desestatização grande, muito forte. O ministro Paulo Guedes talvez tenha sido um dos ministros mais eficazes no que diz respeito à desestatização. Evidentemente, isso ele reduziu o tamanho do Estado, reduziu o poder do Estado de resolver coisas, e isso, de alguma forma, complica a situação de quem quer realizar alguns empreendimentos. Entre as unidades que foram privatizadas,
estava a Eletrobras. A Eletrobras ela foi privatizada, pelo que nós tomamos conhecimento, por um deságio de cerca de 40%. Foi entregue às mãos do mesmo grupo que faliu as casas pernambucanas, lojas pernambucanas, e o ministro, o então ministro Adolfo Saxida, introduziu alguns elementos muito estranhos. Primeiro, é que a participação do governo, independentemente da quantidade de ações que ele tivesse, seria reduzida. Ou seja, a participação do governo não corresponde ao número de ações que ele tem, ações ordinárias que ele tem no bolo do acionário. E depois, se o governo quisesse recomprar essas ações, ele terá que pagar um pouco mais. Então, essa privatização da Eletrobras foi realmente uma coisa muito complicada e até hoje tem gente pensando como é que o parlamento brasileiro permitiu que acontecesse aquilo. Mas não tem apenas repercussões do ponto de vista financeiro. Eu lembro que a presidente Dilma Rousseff levou adiante um grande programa de eletrificação, eu acho que era Minha Casa Minha Vida, e só foi possível porque a Eletrobras era estatal. E agora o presidente Lula, pelo que eu ouvi falar também, ele está decidido não só a retomar um programa de eletrificação, mas também de reverter alguns casos da privatização da Eletrobras. E aí, Adriano, você tem alguma opinião firmada em relação a isso? Você, pessoa física, tem alguma opinião firmada em relação a isso? Eu vou fazer um breve histórico, Alexandre, sobre essa questão do Estado mínimo. Por volta aí do final da década de 90, início da década do novo século, eu li um livro de Zé Chaves. Falava de Estado mínimo, eu acho que prefácio ali de Tássio Gereissati, e vinha aquela onda exatamente no período ali que vinha a mudança do governo do Ceará, Tássio Gereissati e Ciro Gomes naquele embalo. Eu li aquele livro e só tem uma onda aqui de Estado mínimo, de vender o patrimônio e reduzir drasticamente o Estado. Essa onda não chegou na velocidade do que se imaginava, mas tiveram algumas ações. Por exemplo, o governo Jarbas vendeu a CELP para que pudesse fazer a BR-232. A gente não fez mais nada a BR-232, conforme eu disse um pouquinho antes. Então, desde o governo Jarbas, que a gente não duplica 1 metro da BR-232. Nós não temos mais nenhuma CELP para vender. O que é que a gente vai fazer? Isso depende de outra CELP. Então, as privatizações, as concessões, as PPPs, elas até podem ser feitas quando a gente tem umas regras que quem recebe o grande lucro dessas vendas é a população brasileira, é o povo brasileiro. Qualquer relação que não tenha esse ganho na população, no cidadão, ela não é benéfica para a população. Então, nós temos acompanhado ao longo dos anos, ao longo do tempo, que muitas dessas intervenções que vai para o Estado, essas privatizações, elas não estão sendo bem sucedidas. Me lembro também, ainda enquanto aluno, quando a gente veio a onda das telecomunicações, certo? O ministro acho que era Sérgio Mota, se eu não me engano, e aí eu conversava com um professor meu de recursos hídricos. Eu não sei se era na cadeira de recursos hídricos que eu conversava com ele, ou se era uma eletiva que a gente pagava com ele de geoprocessamento voltado para o mundo, para as intervenções hídricas. E esse professor era Almir Cirilo, que hoje é secretário, que já foi secretário no passado e hoje no atual governo também é secretário. E a gente conversando, o professor Almir naquela época dizia que não defendia as privatizações na área do saneamento, do recursos hídricos, mas entendia que nas telecomunicações poderia acontecer. Fizemos
as privatizações no mundo das telecomunicações. Nós somos reféns, Alexandre, de um cartel de 3, 4 empresas. Nós somos reféns. Você muda de um operador, você trabalha com operadora hoje, muda de operadora e os problemas são os mesmos e ninguém resolve. Então, é esse modelo que a gente quer. Qual é o modelo? Quem ganha com isso? Quem está ganhando? E nessas operações nós não temos uma empresa brasileira. O mundo é que vem para cá e se instala, tá certo? Pegando um mercado gigantesco, gigantesco. E falando de telecomunicações, a gente tem mais aparelhos celulares do que cidadãos brasileiros. Então, veja o potencial de venda que se tem. No sistema Eletrobras é energia, desenvolvimento. Então, não há como o país crescer, não há como ter crescimento se não tiver energia. Então, quem domina a energia é o interesse do capital, como isso vai ocorrer, de que forma vai ocorrer. Então, isso é extremamente preocupante, tá certo? Para que a gente possa entender a complexidade da venda da Eletrobras. Então, é um debate que a gente tem que manter de forma permanente, tá certo? Para que a gente possa compreender. Ainda ontem eu recebi um vídeo que não tive a oportunidade ainda de assistir, recebi de um ex-diretor da CHESP, que foi Mozart, mas ainda não tive a oportunidade de assistir, vou assistir, para que a gente possa cada vez entender mais, tá certo? De todo esse processo do sistema Eletrobras e muitos outros. A gente escuta ou escutava falar com muita frequência da questão dos bancos. Vamos privatizar a Caixa Econômica, vamos privatizar o Banco do Brasil. Nós temos aí 4 bancos privados que tomam conta de praticamente todo o sistema financeiro brasileiro, do ponto de vista bancário. Bradesco, Santander, Itaú. Tem mais algum? Bradesco, Santander. Não, a relação de bancos Então, é grande, mas os bancos que mandam já tem que quatro, né? mandam, que Só tem mandam, que quatro. mandam. São esses quatro que você falou. E, Bom, são, e, são, e tem taxa de juros que a população possa buscar recursos. É uma relação com o banco que está favorecendo o crescimento do país. Como é que se dá essa relação do banco, do sistema financeiro, com a população? Então, isso tudo a gente tem que manter um debate diário, tá certo? exatamente. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa extremamente produtiva, elucidativa com Adriano Lucena, presidente do CREA Pernambuco. Se alguém está achando que a tarefa de Adriano é simples, nós fizemos uma vez um levantamento no Clube de Engenharia e chegamos à conclusão que existem 502 áreas de interesse da engenharia. Exatamente essas 502 áreas de engenharia vamos dizer assim, que é a preocupação hoje de Adriano Lucena. Então, é uma tarefa muito difícil e eu devo dizer claramente e abertamente que eu estou extremamente satisfeito em ter ouvido Adriano. Adriano, ele colocou que não é apenas um engenheiro competente, ele é um engenheiro competente e sensível para as questões sociais e políticas. É disso que nós precisamos. Nós não precisamos de um engenheiro que você colocar simplesmente um tijolo em cima do outro. Isso qualquer um faz. Mas interpretar o que é engenharia é uma coisa que poucos fazem, e entre esses poucos está Adriano Lucena. Eu falo com você que está em casa, que ainda não se inscreveu no canal até agora. Se você não é inscrito, você clica numa tecla, tem uma tecla chamada inscreva-se, você clica nessa tecla, não paga nada, e a gente manda à sociedade, à humanidade, uma mensagem clara de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente e de muito boa vontade, a gente consegue construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. E as pessoas me lembram, por chamar a atenção, que tem um tal de sininho que deve ser ativado para que as pessoas tomem conhecimento dos momentos em que o canal até agora coloca alguma coisa interessante no ar. Adriana, a palavra é tua para tuas despedidas. Alexandre, agradecer a você pelo espaço, pelo bate-papo aqui, me colocar à disposição sempre.
para que a gente possa falar de engenharia, de política, de economia, do CREA, tá certo? Estando na presidência, não estando na presidência, a gente tem muito para falar e tem muito para contribuir com o debate numa sociedade cada vez mais democrática. Fazer um convite aqui, a gente vem conversando, para que a gente coloque esse clube tão importante muito mais próximo aqui do CREA, tá certo? O clube de luta, nada. Eu recebi uma foto, eu falava pouco do falecimento de Carlão, e recebi uma foto lá no clube onde tinha Jaime Guzmão, Jurandir Liberal, Carlão, Milton, Cláudio Marinho nessa foto e alguns outros que agora não consigo lembrar dessa foto lá no clube, na retomada da democratização, na eleição do SENGE em 1983. Então, o clube que é tão importante para todos nós. Então, nós precisamos nos unir, tá certo? Não tem problema nenhum a gente discutir cada vez mais, a gente conversar cada vez mais, a gente vai aprender um com os outros, pensar diferente, tá certo? É uma relação da sua relação familiar, da sua relação religiosa, da sua relação social. Enfim, você é um pouquinho hoje do que você foi ao longo da sua caminhada. E aí cada um caminha pelos seus caminhos, com suas rosas, os seus espinhos, e consolida a sua fé naquilo que é o seu pensamento, naquilo que você adquire através do livro, dos filmes, das grandes conversas. E a gente pode, tá certo, nas nossas diferenças enquanto muitos e muitos profissionais, nos unirmos para tornar a engenharia cada vez mais forte e passar para a sociedade a importância de termos profissionais habilitados para fazer as intervenções, por menor que seja. Elas são importantes e a engenharia transforma a vida das pessoas. Se não for algo que transforma a vida das pessoas, não é engenharia. Muito obrigado, Alexandre. Boa noite e um grande abraço.